que você precisa estar junto de um grupo. Se você não está dentro de um grupo de empreendedores que estão fazendo, que tem as mesmas dificuldades que você está sozinho. Esse é o fato, você está sozinho. E o que acontece com esse empreendedor que está sozinho? Boa sorte. Empreendedor, você se sente sozinho e você sente que ninguém te apoia no teu negócio? Você sabe aonde buscar saída para o seu negócio? Bem-vindos ao 15º podcast Lucro Forte. E nesse podcast, nós vamos tratar de assuntos que você precisa para ter uma empresa lucro forte, ou seja, uma empresa que lucra todo mês. Eu sou Candice Engler. Eu sou o Jackson Engler. E hoje nós vamos falar sobre empreender é um jogo solitário e as estratégias para mudar isso. O lobo solitário. Então, Jackson, o empreendedor está sozinho? Como é que é essa história, essa jornada do empreendedor? Aí vem muitas formas de ver, né? Mas eu acredito que a maior parte dos empreendedores se sente totalmente sozinho. Mesmo que tenha, às vezes, até familiares com ele. Ou sócio, né? Sócio, mulher trabalhando com ele, muitas pessoas. Então, muitas vezes, o empreendedor, mesmo tendo entre aspas agora, que o apoio da família, tipo, vai lá, mas ele tá sozinho. Porque na hora de tomar uma decisão, é ele. Na hora de pagar o boleto, é ele. Na hora que a coisa aperta, tá somente ele. Na hora que o tchum tá na reta. O tchum foi boa. Gostei, vou botar no meu dicionário, tchum. Então agora já bota aí na legenda do vídeo, tchum. Não vou nem dizer o que significa agora, porque não posso falar. Mas enfim. Quando o tchum tá na reta, literalmente, né? Sobra somente ele. E não somente isso, né? Eu diria que tem muita gente para opinar num negócio, né? Mas não necessariamente alguém que está realmente querendo dar algum tipo de apoio. Então, quando a gente diz o estar sozinho, é estar sozinho, no caso, apoiando naquele momento. Tipo, qual é a minha saída? Então, esse momento tende a ser bem solitário. O momento da decisão tende a ser uma decisão solitária. Por mais que o que você acaba fazendo muitas vezes? Vou pedir opinião pro meu amigão. Manda um WhatsApp lá pro amigo. Você nunca fez isso? Mandou um WhatsApp aí para quem você conhece. Cara, tô assim. O que tu acha? Manda um áudio às vezes. Ou muitas vezes vai, dependendo, né? Cada geração, né? Mas uns agora perguntam pro pai e pra mãe, né? Aí alguns, ao invés disso, perguntam pra esposa ou pro esposo. Não tem nada de errado de você perguntar para essas pessoas, mas entenda, a responsabilidade não é delas, né? Então, assim, no momento que você pede para alguém que não sente, não sabe o que é aqui na veia, essa responsabilidade, a resposta é diferente. E às vezes eles até perguntam para pessoas que não sabem dar essa resposta, né? É basicamente a lista que eu falei ali, né? Tipo, total. Claro, existem raras exceções, né? Tipo, os meus amigos todos têm empresa. Opa, muda a conversa. Que aí a pessoa já sentiu na pele, muitas vezes, tomar decisão. Mas o problema é que, normalmente, o empreendedorismo, assim, tipo, quando eu fui abrir minha primeira empresa, quantas pessoas me apoiaram? Basicamente uma. E assim, de tão precioso que é essa uma, ela tá agora gravando podcast comigo, pra você ver, uma loucura. E foi um apoio assim, meio na parceria, tá? Porque assim, lá no fundo ainda tinha alguma coisa assim, mas tipo, não, tamo junto, então vamos lá. Tipo, vai dar M, né? Vai dar tchum isso aqui. Mas tamo junto. Vai dar tchum, mas tamo junto, vamos lá. Porque o começo é complexo, né? Porque você entra numa jornada, literalmente, que tu não faz ideia do que vai acontecer. E se você tá pensando em abrir empresa, te prepara, dá tchum. Esse tchum aí vai ficar famoso. Vai dar tchum, entendeu? Porque assim, sempre dá tchum. O empreendedor literalmente passa por uma série de tchuns até dar certo. E é quase que um milagre se você começa um negócio e dá certo de primeira. Então tende a dar muito tchum no meio do caminho. E no momento que você tem alguém que te apoia, isso é um primeiro passo. Mas mesmo alguém te apoiando, que nesse caso foi você, Candice, a gente que está na frente mesmo, a gente que tem que avaliar as consequências do que vai fazer e você vai ter que pagar o preço por isso. Mesmo alguém te apoiando, você está sozinho. Porque você é quem vai ter que responder pela consequência que você fizer e só você que sabe o que é isso. Então, assim, tende o empreendedor realmente ser um cara... Eu não vou dizer o lobo solitário, né? Assim, mas tende a ser, na real.
Então, bem lá no fundo, ele está muito sozinho. Né? E quem que ajuda esse empreendedor? Hoje, se a gente for pegar das estratégias, né, que são utilizadas, né, para se ajudar, para buscar ajuda, no caso, né, onde é que o cara está buscando essa ajuda? Normalmente, além de pedir ajuda, né, para um monte de gente, né, que não serve para nada. Vamos falar a real. Desculpa, perdão aí pra sogra, que talvez está dando dicas. A sogra, eu tô malhando pau. Nesses dias nas lives ali, eu falei um monte de Ou até mesmo a esposa, né? Eu lembro que às vezes você me perguntava alguma coisa, eu fazia administração, uma faculdade de administração. Mas as perguntas que você me fazia, eu não sabia responder nenhuma, que são questões do dia a dia mesmo. Que é aquela questão na prática, né? Porque hoje o empreendedor não precisa de nenhuma resposta técnica. Vamos botar assim, tipo, o empreendedor não chega no final do dia e pensa, aquilo que o Kotler falou faz muito sentido. Então, se você não sabe quem é Kotler, tranquilo, pode ficar sem ficar sabendo mesmo. Mas tá lá dentro das paradas do curso de administração. E daí, no momento que você não tem noção, tipo, não tem essa necessidade, o que acontece? São dois mundos diferentes, né? Então, eu vinha com dúvidas, vamos botar assim, tipo, eu preciso resolver X. O que é resolver X? Tô fechando um negócio, ou vou investir tanto, vou comprar tanto na mercadoria para conseguir vender tanto, para ver será que vai dar resultado? Aí vem o grilo, né? Problema com funcionário, isso é... problema com funcionário. Então, assim, normalmente o empreendedor, além de estar sozinho, para as pessoas que ele tende a questionar, não estou dizendo todo mundo, a gente ainda vai achar uma solução para você nesse podcast, mas tende a ser o quê? Você pergunta para quem tem estudo, então normalmente as pessoas mais humildes, tá? E eu honro muito vocês porque eu saí de um berço muito humilde. Normalmente as pessoas mais humildes têm um pensamento que isso é cultural, tá? Tipo, os meus pais falavam quando eu era criança, tem que pedir para quem tem faculdade. E isso no empreendedorismo não é uma real. Tá? Não que não funcione, tá? Ou não talvez naquela época, né? Naquela época, culturalmente, isso era, nossa, tá louco? Perguntar para quem era formado numa faculdade, ele tinha noção das paradas. Hoje em dia, a coisa é mais comum que a gente imagina. É mais comum que erva daninha nos canteiros por aí. Então é cheio. Que a gente é colono, né? Fala de erva daninha, né? Mas tá cheio. E, infelizmente, hoje, o curso superior não te diferencia e não te prepara para realmente responder uma dúvida do dia a dia. Mais dúvidas mais eruditas, dúvidas mais teóricas, dúvidas mais equilibradas. E daí onde é que o empreendedor acaba buscando ajuda, então? Eu tenho que fazer um parênteses sobre isso, né? Nós acabamos de encerrar as inscrições da Universidade de Negócios, então, semana passada. E eu faço parte da equipe de vendas e eu percebo muitos empreendedores dizendo que não sabem fazer preço de venda ainda. E isso é uma das coisas que se ensina na faculdade e ainda as pessoas não sabem fazer. Então, quer dizer, nem tudo o que se ensina a gente aprende e dá certo na prática. Certo? Eu sou formada em administração, eu fiz 2 pós-graduação em finanças e controladoria e eu percebo essa grande dificuldade nos empreendedores. De linkar as duas coisas, né? E o pior de tudo é que a grande parte dos empreendedores, só terminando esse parênteses grande, os empreendedores fazem o preço de venda com base talvez na dica do fornecedor, não, multiplica por 70% mais, que vai dar certo, ou bota 150% a mais, e isso não cobre o custo e a despesa fixa dele, e ele vende com prejuízo, mês a mês, e vai aumentando esse prejuízo. Isso tá gritante no nosso país. Enquanto isso não mudar, e o empreendedor não tiver um mínimo, que é saber fazer um preço de venda, para conseguir dar condição para sua família e para o seu negócio de crescer, isso não vai para frente. São informações básicas. Normalmente é o básico. Normalmente é o bem básico. E quando a pessoa vai perguntar, né, voltando para o ponto que tu questionou, tá, onde é que a pessoa busca? Vou usar a sogra agora. Vai perguntar para a sogra. Aí o que a sogra sabe fazer? Ela é uma dona de uma empresa que entende do negócio, está fazendo no dia a dia? Normalmente não. Espero que você tenha uma sogra massa para dedéu, para perguntar isso e ela te dizer na ponta da língua, não faz assim, 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 e te mostra como é que é. Mas normalmente não. Então o que normalmente ensina, agora pegando o ponto que tu falou? Faz vezes 2. Faz dividido por 0,5. E as duas coisas dão a mesma resposta, tá? Só para você entender. Então assim, depende do jeito que a pessoa pensa, ela cria o método dela, né? Só que a maior parte destes métodos que as pessoas têm são herdados de 2 pontos, um cultural e o outro é literalmente aquela questão familiar. Então, o que você viu o teu pai fazendo, você acaba fazendo muito parecido, para não dizer igual. Então, muitas vezes tem gente que malha, toca-lhe pau, né, nos pais,
e não tem a vergonha na cara de olhar no espelho e ver que faz a mesma M muitas vezes. Então, assim, a gente copia muito os padrões de comportamento dos nossos pais. Só que na época que os nossos pais, vamos botar assim, que a gente aprendeu com eles, que a gente estava na infância, a gente não aprendeu a conduzir, a gerir um negócio. E mesmo que aprendeu, não aprendeu a conduzir um negócio na época de hoje, que mudou totalmente. Aquela época, vou agora fazer uma brincadeira, aquela época era no ábaco, né? Agora o que é? É tudo na nuvem. Tipo, troca o ábaco pela nuvem. O que dá isso? Então, assim, muitos pais, talvez muitos dos pais de vocês não sabem nem o que de acha isso. E espero que pelo menos você saiba do que eu estou falando. Então, assim, ou a gente se atualiza dentro dos novos padrões, ou a gente vai ficando para trás. A maior questão é que, assim, antigamente, a cada 100 anos a evolução era X. Agora, na última década, evoluiu mais do que nos últimos 100 anos. E ano que vem, provavelmente, vai evoluir mais do que na última década, tecnologicamente falando. Agora, assim, ó, se você não está atualizado dentro desse processo e falar com pessoas que estão atualizadas, você fica desatualizado. Aí, o que é o nosso hábito? Pedir opinião para o amigo, para a esposa, nada de errado com isso. Com a sogra, nada de errado com isso também. Ou com os pais, só que não são pessoas que estão no campo de batalha. É a mesma coisa. Você vai, por exemplo, lutar uma luta de MMA. Você é um lutador. Então, beleza, tu entrou no ringue. Vamos supor que o ringue é o mercado que você está inserido e as outras pessoas que estão dentro do mesmo ringue ali são os teus concorrentes. Aí você entra no ringue e leva um bochaço. Não sei se você conhece esse termo, mas imagina um soco bem dado. Você leva um soco bem dado, daí você volta e pergunta para a sogra. Sogra, é o seguinte, minha empresa está sofrendo uma dificuldade, levei um bochaço do concorrente. Levei uma paulada do concorrente aqui, como é que eu ataco? Como é que eu faço? Como é que eu defendo? Não sei, cada um tem a sua dúvida. Tem gente que é mais agressivo no ataque, tem gente que é mais defesa, então, e vai perguntar aquilo que é mais coerente para ela. Tipo, se doeu muito, ela vai perguntar para defender. Se ela levou um susto, ela pensa, não, tem que atacar, tem que revidar. Não sei, cada pessoa reage de um jeito. E aí vai perguntar lá para a sogra, então, como é que eu faço? A concorrência está me batendo. Aí a sogra vai dizer, faz o seguinte, levanta os 2 braços para cima para assustar. E daí a concorrência vai cair no meio do teu nariz e vai dar nocaute, vai quebrar a tua empresa. Porque foi uma ação errada. Só que quem é a melhor pessoa para explicar para você que está no ringue como luta? Já parou para pensar isso? Quem sabe lutar, ou melhor, quem está lutando como você. Então, assim, normalmente a gente pede opinião para quem está na plateia. A gente fica pedindo opinião para quem está na plateia, olhando, que legal, quando alguém dá um soco, quando alguém leva um soco, é legal de fora da opinião. Não é fácil, não é massa. Você não escuta um monte de gente metendo pitaco na tua empresa, mas que não tem noção de... Como é que tu falando? De tchum nenhum da tua empresa, sabe? Não tem nenhum que nem com tchum. o filho pequeno, né? Nasceu o nenê... Ninguém tem filho e dá opinião que tá louco. Não, faz assim, assim, assim. Nunca teve filho na vida. Ou seja, é muito fácil as pessoas que estão na arquibancada que não está doendo para elas, não está ardendo para elas. Não é elas que estão levando o bochaço, que nem eu falei. Então é fácil dar opinião. E o problema é que muitas vezes, pelo empreendedor estar sozinho, não ter saída, pede opinião para quem está na arquibancada. Então o cara leva uma tunda de laço. No intervalo, ele vira para a arquibancada. Imagina o Anderson Silva, essa galera aí que luta MMA, virar para a arquibancada e dar um berro. Galera, o que eu faço? Todo mundo ia gritar, bate nele. Não é? É isso que ia acontecer. Bate nele, vai para cima, vai lá. Porque quem está olhando de fora é fácil fazer isso. Mas ninguém tem noção da dor que você está sentindo, às vezes, por não conseguir pagar o funcionário no final do mês. Não sabe a dor que é uma discussão, às vezes, com alguém da equipe que não está ajustado e você não sabe como conduzir. Demite o cara se o cara não está ajustado. Putz, o cara não sabe o valor da rescisão, entendeu? Muitas vezes quebra o teu fluxo de caixa o suficiente para você não ter dinheiro para comprar mercadoria ou para pagar os teus fornecedores ou para pagar a mão de obra para continuar com o negócio aberto. E daí você não demite por quê? Não vai ter dinheiro. Então assim, quem está na arquibancada é fácil mandar demitir. Quem está na arquibancada é fácil mandar bater. Agora, assim, na real, na prática, realmente o empreendedor, em média, está muito sozinho. Naquela hora que aperta, ele não sabe para que lado gritar. Não está junto de pessoas que podem estar auxiliando e direcionando ele do jeito certo. E existe algum lugar que esse empreendedor ele pode buscar ajuda, Jackson? Tu que está no ramo aí dos empreendedores. Eu vou, antes de dizer isso, eu vou dizer onde é que o pessoal busca ajuda além disso. Uhum. Tá. Agora talvez eu seja um pouco polêmico.
eu não estou falando mal de ninguém, amo todo mundo desse planeta, principalmente as pessoas que moram no Brasil. Agora, assim, além disso que eu falei, os principais locais que as pessoas buscam ajuda. Então, existem consultorias, existe Sebrae, existe daí alguns treinamentos à parte, vamos botar assim, e existe as pessoas que são empreendedores, que têm empresa, que estão no campo de batalha, que acabam ajudando. Que aí entraria no nosso caso, que a gente tem uma empresa, já faz 14 anos, tem negócio e acaba ajudando outros empreendedores com a Universidade de Negócios. Então, assim, esse é outro tipo de pegada. Agora, assim, o que acontece nessas situações? Não desmerecendo, tá? Eu já conheci pessoas fantásticas dentro do Sebrae, já fiz vários cursos do Sebrae, particularmente, fiz bons e alguns que não serviram para nada, perdão na palavra e tal, estou sendo realista aqui. Não desmereço essa entidade privada, que quem não sabe é uma entidade privada, não é do governo, tal. O pessoal às vezes fica imaginando que é do governo, não é, tá? Ela tem fins lucrativos e ainda ganha alguns bilhõezinhos do governo para fazer e cobra ainda pelo serviço. Então, sim, isso é um pouquinho da minha indignação, que eu acabei de abrir um parênteses aqui, mas fechando parênteses na indignação. Às vezes a gente chega num Sebrae que pega pessoas formadas num curso superior, que nunca tiveram empresa, que faz sei lá como é que é a contratação do Sebrae, e contratam esses caras, então, para dar consultoria. Com base no quê? No Kotler. Então, assim, esses pontos eu acho que está muito errado. Agora, existem caras lá dentro também que têm empresa. Então, por exemplo, se eu não me engano, tá? Na época que eu fiz o curso do Empretec, que é um bom curso particularmente. Quando eu fiz o Empretec, eu me recordo que o cara que dava a instrução, ele disse, não, para ser instrutor do Empretec é obrigatório o Empreteco, no caso que dá o curso, lá o cara do Sebrae, ter no mínimo 2 empresas. Não é ter uma, tinha que ter mais de uma. Então, a pré-qualificação desse um curso em especial era literalmente ter um negócio. Para quê? Para que somente quem está no campo de batalha consegue te ensinar. Aí a gente pega muitos consultores, que fora Sebrae, tá? Que entram na mesma lógica. Tá? Não desmerecendo consultorias, tem consultorias fantásticas. Nós já gastamos muitos milhares, muitas centenas de milhares, não é nem só milhares, muitas centenas de milhares em consultoria. Tivemos consultorias fantásticas por pessoas que entendiam muito, como também tivemos consultorias de tchum. De fugir, né? De fugir. Fuja, louco. Fugiu o consultor. De mais ou menos assim, o consultor arregar, que viu que a gente já estava melhor que o cara, e de consultoria dizer pro cara, ó, parabéns, você já cumpriu sua parte, mesmo no começo tá aqui o teu dinheiro, pode ir embora, e o cara querer perguntar por que não tá agregando. Muitas vezes a pessoa não tem noção. Então existe, cada coisa é uma coisa, tá? E aí que vem a nossa expertise como dono de empresa de saber avaliar o que tem fundamento do que não tem fundamento. Então, sim, o que eu levo em consideração, eu não levo em consideração o que as pessoas falam nesse ponto. O que eu quero dizer com isso? Quando, por exemplo, se eu vou buscar pedir opinião para alguém, vamos botar assim, vou pedir opinião, já vou ser bem evoluído nesse ponto. Eu só peço opinião para quem tem empresa, começa por aí, tá? Eu nem pio. Hoje eu falo do meu negócio para quem não tem empresa, Candice? Acho que não. Nada. Eu não comento. Eu falo algumas flores assim para a pessoa se sentir bem e tal. Mesmo não, que as pessoas nem entendem muitas vezes. Né? Não entende. Então, assim, eu já passei dessa fase. Então, eu não falo para quem não tem. Para quem tem, eu falo. Agora, antes de eu realmente me interessar pela opinião dessa pessoa, eu procuro ver o que a pessoa faz. Não o que ela fala. Porque tem muito empreendedor bonitinho que fala flores, mas a casa está caindo. Então, assim, o bom é tu entender um pouquinho, bom é você ter um entendimento de empreendedores que realmente geram resultado para pedir opinião. Porque, assim, é muito fácil tu pedir opinião para um empreendedor e normalmente, quanto mais o empreendedor está disponível ali para falar, tende a ser uma pessoa que tem menos resultado, porque ela está mais, ao invés de focada no próprio resultado, acaba ficando mais focada em se sentir bem falando com as outras pessoas. Então, só para você também estar presente com isso. Então, nem toda a opinião de empreendedor é válida, mas, ainda se eu fosse resumir, com certeza absoluta, muito absoluta mesmo, se você buscar essa saída para não estar sozinho, esteja com outros empreendedores. Eu nem citei universidade aqui, eu ia citar antes, mas é só fazer o parênteses, nem se classifica. Tá? Quando a gente fala de universidade, a gente está falando de obter conhecimento. Então,
pegar um livro e pegar uma faculdade. Eu sei que tem gente que vai ficar meio bravo comigo agora, mas vamos falar a real. Tem gente que faz uma faculdade de questão técnica, tecnológica agora, né? Sim, o curso, para ele ser aprovado nas paradas do MEC lá, ele tem que passar por um monte de critério. Ele demora lá, sei lá, 1 ano, 2 anos para ser aprovado. E quando ele aprova aquela grade, ele não pode mexer na grade. Correto? Porque senão tem que reaprovar de novo. Aí ele começa a estudar. O cara estuda 5 anos. Ou seja, quando o cara está saindo da faculdade, é 7 anos depois da tecnologia que foi colocada dentro. Ou seja, já está muito desatualizado. Só que, claro, daí eu agora vai vir aqui, gente, me tocar pau aqui, mas tudo bem, pode xingar se quiser. Dentro desse processo, o que acontece? Claro, existem atualizações. Só que a estrutura, hoje, universitária, ela é muito engessada, infelizmente. Por isso, alguns treinamentos se destacam muito em resultado, que tem uma atualização muito recente, que é um dos critérios que eu tenho. Então, por exemplo, todo ano eu atualizo a Universidade de Negócios. Todo ano. Eu refaço inteiro. Tu sabe disso? Sim. E eu estou reiniciando o processo de novo. Então, quem está dentro, todos os alunos que estão dentro, recebem atualização na íntegra, não pagam nada gratuita. por isso. Uhum. E isso por quê? Porque quando a gente vive na prática, a gente vai vendo as melhores tendências, as melhores coisas. E isso você pode ver. Tá, as inscrições não estão abertas para quem acha que eu estou vendendo, tá? Só fazer um parênteses agora aqui. Não estou aqui vendendo curso, eu estou querendo que você olhe por essa ótica. Não estou dizendo que existe somente eu no mundo. Só que assim, ó, no momento que você começa a olhar pela ótica, beleza. Então eu tenho que olhar, eu tenho que me voltar a olhar para as pessoas que estão fazendo na prática. Então, as pessoas que realmente têm negócio, estão fazendo na prática, que têm funcionário, essas pessoas podem dar uma opinião realmente de campo de batalha. Então, e algumas dessas pessoas estão na faculdade, né? Então, sim, não descartando que sim. pode perguntar para elas, mas a grande maioria são alunos que estão querendo uma melhorar, graduação. evoluir e tal, né? Eu queria fazer uma pergunta. E o contador, Jackson? Eu lembro que antigamente, 12 anos atrás, quando a gente abriu nossa primeira empresa juntos, porque, só para deixar um parênteses, na primeira empresa do Jackson eu não participei. E eu lembro que eu não tinha noção de nada. Eu entrei para administrativo e fazia um curso de administração. Naquela época eu não tinha noção de nada. E às vezes eu ligava pro contador ou ia lá, me ajuda, pelo amor de Deus, como é que eu faço isso? O que eu tenho que fazer? Não é nem como é que eu faço, é o que eu faço. Não é nem como, é o que eu faço. E muitas vezes nem o contador sabia me dizer. Porque eles... Enfim, fala sobre o contador. Eu conheço bons contadores, tá? Vamos fazer um parênteses já. Vamos começar com o pé direito com os contadores. Então, eu conheço bons contadores. Até tenho amigos meus, assim, que a gente troca ideia. Um deles é o Luiz Gustavo. Até essa semana a gente acabou falando por telefone. E ele hoje é presidente, na data de hoje, se eu não me engano, ele é presidente do Conselho dos Contadores de São Paulo, do estado ou do município, não tenho certeza agora. Mas enfim, ele tem mais de 15 mil escritórios de contabilidade associado nesse negócio aí, que eu não sei certo o nome, que ele é presidente. E o cara realmente tem um foco. O foco dele é ajudar as empresas a pagar menos imposto. Yes! Né? Vamos mandar um oi pro... Joinha, deixa o joinha. Deixa um joinha pro Luiz Gustavo. Cara, isso aí, sabe? Bota energia nisso. Agora, o que acontece? O que eu mais vejo por aí? As pessoas... Eu vou pegar e criar um raciocínio aqui, com perdão da palavra, tá? Eu vou meio que inventar uma historinha. Pode ser que isso aqui não é baseado necessariamente em fatos reais, porque eu não sou contador e não vivi isso na minha vida. Mas eu já ouvi essa história aqui e eu acho que é muito perto de um verídico. Então, a pessoa vai estudar contabilidade e vai trabalhar onde? No escritório de contabilidade. O que essa pessoa que trabalha no escritório de contabilidade vê todo dia? Normalmente ela é estagiária, está no começo da carreira, o que ela faz? Pega as guias, pega os impostos, pega as notas, soma a nota, gera a guia do governo e vai gerar o imposto, gera isso, gera aquilo. E vira o trabalho dessa pessoa em papelada. Só vira isso. Aí o cara pensa assim, ó, contar quantas notas foi é fácil, para mandar para o governo gerar imposto. Pegar, multiplicar os INSS, as paradas ali para dar folha de pagamento é fácil. Eu vou abrir o meu escritório de contabilidade. Aí a pessoa abre o escritório de contabilidade em o quê? Com foco único e exclusivo, em gerar imposto para a tua empresa. É o foco exatamente inverso. Não existe uma avaliação, eu não estou dizendo, não é geral isso, tá? Então, para todos os casos tem um caso. Mas hoje eu acredito que mais a metade, e eu já tenho dados bem piores que esse, mas eu vou ser bonzinho agora com os contadores. Mas mais a metade dos contadores hoje tem um enfoque somente em gerar encargos para as empresas. Sim, na rotina. A rotina dele é isso. É isso aí. Não. E tá tudo certo. E ele acha que tá fazendo grande coisa.
Ele acha que está fazendo grande coisa. Que é o quê? Somar papel, mandar para governo, puxar de governo e tal. Essa é a rotina interna. Não é o propósito de um contador perante o dono de uma empresa. Então, se você vai escolher um escritório de contabilidade, esteja presente com uma coisa. Você vai buscar um escritório de contabilidade e questionar. Vocês fazem avaliação tributária? Pensa assim, ó. O cara estudou para isso, abriu uma empresa para isso e não consegue te ajudar a baixar o imposto? Para que essa pessoa serve? Para gerar taxa para te pagar? Então, assim, ó, realmente você tem que estar de olho muito aberto quanto a isso. Então, quanto ao propósito de um contador e exigir isso dele. Ó, eu quero que você faça uma simulação para mim se eu mudar o meu esquema tributário. Se eu mudar o CFOP, se eu fizer a venda de tal jeito, sabe? É buscar as saídas para que você consiga reduzir imposto. Você quer ter uma ideia do impacto que isso pode gerar? Eu já vivi na minha vida, após uma avaliação de produto, da forma de emitir a nota do produto, consegui baixar tipo 12% a tributação de um produto. O que é 12% na tua vida do teu faturamento? E somente enquadrando da forma certa, né? Não é nem, e é aquela coisa assim, e é fazendo mais certo que era antes, isso que é o mais louco. Mais certo que antes. Só que é mais fácil tu só emitir produto não sei das quantas. Às vezes tu consegue pegar, nossa, tem muita saída. Não vamos entrar nesse mérito aqui, que caberia talvez caberia até um podcast específico, eu já fiz conteúdos específicos, mas assim, você pode baixar às vezes o valor do teu imposto se você tem uma tributação relativamente alta, somente botando às vezes correto, ou aproveitando incentivos de governo, ou do município, ou do estado. Cada estado tem suas variações, tá? Então não é uma coisa assim sólida para todo o país. Mas realmente esse é o papel do contador. E muitas vezes você vai pedir opinião para o contador, por quê? Porque várias empresas se conectam a ele. Mas só uma dica, ele não está muitas vezes aqui, ó, sentindo na pele essa emoção. O que eu quero dizer com isso? Muitas vezes ele não entende o que é o teu negócio na prática e a opinião que ele vai gerar, não necessariamente é uma opinião que vai realmente te resolver. Pode assim dar uma tapeada, pode até ajudar, não estou dizendo que não vai, mas tende a não ser pessoa, não são um bicho da mesma raça, entendeu? Então, por mais que o cara é empreendedor, mas ele joga um outro tipo de jogo, entendeu? É um outro tipo de jogo, o contador. Mas, se você não tem para quem perguntar, seria uma ótima, boa primeira saída, tá? Não estou descartando isso da tua vida. Mas só que essa tende a ser uma ótima, boa primeira saída. Por quê? O cara já passa um monte de empresa. Só que entenda, não é esse o cara que está executando na prática as coisas que você executa. O foco dele é um pouco diferente. Então ele não joga o mesmo jogo, muitas vezes não é o mesmo tipo de sobrevivência que você. Ele não é um empreendedor, né? Isso. Não, ele até, de certa forma, é. O cara tem uma empresa, mas só que assim, ó, é diferente, entende? É uma empresa para cuidar de empresa, então é uma coisa diferente. É tipo, às vezes o cara tem um negócio que é aberto somente para fazer consultoria, por exemplo. Então, assim, é muito parecido, só que é diferente, tá? Cada caso é um caso, é uma coisa assim, não dá para generalizar. É muito complexo hoje a forma que é uma empresa. Então, assim, nada mais é, o contador, ele tem alguns amparos, algumas coisas lá dentro que é um pouquinho diferente, mas se você parar para literalmente prestar atenção, o foco dele está o quê? Em resguardar a opinião dele de forma segura. Então, toda opinião que ele vai te dar baseado em alguma lei. E é nas leis que falam para eles. Quem que fala as leis para eles? As organizações deles. E o que as organizações deles prezam? Para que os contadores não se ferrem. Agora, vamos usar o termo bem na lata. Então, assim, para que o contador não erre, ele bota tudo dentro da lei. E muitas vezes tem coisas que poderiam ser ajustadas para literalmente conseguir gerar um resultado melhor para a empresa. Mas esse não é o foco. O foco é ele executar a parte dele, gerando ou não gerando imposto, que não é ele que paga, e a partir disso conseguir, como eu posso dizer assim, ter certeza que ele não vai pagar nada por isso, porque ele é corresponsável pela tributação. Você está entendendo por que muitas vezes esse questionamento não é válido? Desse ponto em diante que você começa, então, a olhar talvez com outros olhos, vamos botar assim, esse mesmo enfoque, né? E entraria até, se tu botar advogado, outras coisas entram num balaio meio parecido, Eles entendem muito do negócio deles, né? Exatamente. E é isso que você tem que entender aí também, né? Muito do teu negócio. Essa é a meta, né? A gente entender o nosso negócio. Tem mais algum lugar que o empreendedor pode buscar ajuda, Jackson? Aí agora a gente vou sair um pouquinho fora do convencional. Então, assim, quando o empreendedor joga um jogo muito de... Eu vou botar sobrevivência, tá? Não me entenda mal. Começa lá pelo amigo, pela sogra, pelo tio, né? Que é o cara que tá pior tende a perguntar no pior lugar. Percebe isso?
Não faz muito sentido. Eu lembro que um dia eu estava conversando com um empreendedor, ele, eu não sei se eu devo contratar alguém. Eu não me lembro o que ele fazia, era um tipo de serviço, e ele falou assim, eu não sei se eu contrato alguém para me ajudar aqui com mão de obra, ou se eu contrato alguém para administrar o escritório. E aí eu fui perguntar e me disseram que eu não deveria contratar. Eu perguntei, tu perguntou para quem? Eu perguntei pro meu amigo, e ele é empreendedor? Não. Falou meio engasgado, assim. Chorando quase. Tipo, eu pensei, sim, o cara, ele não sabe se faz, se vai lá no administrativo, se tá deixando de faturar porque não consegue entregar serviço, não tava dando conta, muito menos com o administrativo, porque para quem não entende, olha, é um bicho de sete cabeças esse administrativo financeiro, né? E aí ele perguntou, eu devo contratar ou não? O cara disse que não. Então tá, então não vou contratar. Tipo, vou continuar aqui deixando dinheiro na mesa, vou continuar me ferrando, porque eu pedi informação para alguém que não tinha a mínima ideia, né? Do que tá acontecendo no meu dia a dia. Muito doido isso, né? Dentro dessa pegada, assim, agora vou sair fora do circuito convencional, talvez o que você conhece. Então, em alguns nichos de mercado, em algumas coisas pontuais, isso já está relativamente, não sei se eu digo desenvolvido ou se eu digo criado, vamos botar assim. Mas o que acontece? A gente fala primeiro de pedir a opinião para os amigos, depois pedir opinião ou ir no Sebrae, normalmente é um próximo passo, ou no contador antes do Sebrae ainda, depois a gente vai para o Sebrae. Depois do Sebrae o cara pensar um curso superior ou algo do tipo. Só que se tu for parar para prestar atenção, o tempo inteiro a gente chega resumindo em um ponto. Você estar com outras pessoas que fazem o mesmo que você. Esse é o ponto central. E eu vou ser bem sincero que essa ficha caiu para mim. Para mim demorou para cair essa ficha, vou ser bem sincero. Por muitos anos eu fui muito solitário, encarei a coisa de peito aberto e mandei bater e eu batia de volta e vamos lá na raça. Hoje mesmo eu recebi um áudio de uma pessoa aqui num celular da empresa, o cara dizendo, não, mas eu sou pegador, Jackson, eu sou pegador. Não tem ruim, trabalho até de madrugada, vou até de noite, começa de madrugada, vai de final de semana, não tô nem aí. E daí eu fiquei pensando, cara, o cara acha que tá fazendo grande coisa. O cara está se matando, tá ficando doente, tá acabando com a família dele e acha que tá fazendo grande coisa. Então, assim, quando a gente começa a olhar por essa ótica, a gente começa a se acabar. Então, eu já fiz isso. E em alguns anos agora, uma coisa ficou muito clara para mim, é muito doido isso. Mas ficou muito claro um ponto, que eu precisava estar junto com outros empreendedores. Lá vem, ó. Ficou muito claro que eu precisava estar junto de pessoas que eram iguais a mim ou melhores do que eu. Fala, Candice, que tu tá louco pra falar. Não, é que essa semana eu tava conversando com um outro empreendedor, e ele falou o seguinte, eu tenho uma empresa numa tal cidade, não vou falar nome nem cidade, e ele falou assim, eu vi que eu tava comprando de um vendedor, e eu comprava não sei quanto de matéria-prima, e eu cheguei numa conclusão que se eu comprasse direto da fábrica, eu ia conseguir baixar não sei quantos % o custo do meu produto. Aí eu fui conversar com uma outra pessoa que trabalha no mesmo ramo que eu. Ele foi conversar com vários empreendedores que trabalham no mesmo ramo dele para comprarem juntos o mesmo produto essa mesma matéria-prima. Para todos comprarem juntos, conseguirem um preço muito menor, tirar o vendedor ali do meio, né, o atravessador. E ele falou assim, e os caras não quiseram fazer isso comigo, porque eles me acham concorrente. Que doido, né? E eles... Para não baixar o meu preço, eles não quiseram baixar o deles. Então, como é que fica esse empreendedor, Jackson, que, por exemplo, dentro do município dele, ele quer estar junto de outros empreendedores, mas que existe essa tendência do empreendedor não poder se aproximar de Todo mundo é concorrente, né? Isso, que todo mundo é concorrente. O cara da padaria é concorrente do cara que constrói prédio já. É concorrente do cara do supermercado, que lá também vende coisa de padaria, enfim, que é concorrente também do cara da pastelaria, que é concorrente. Então, por que isso acontece no ramo dos empreendedores, que em alguns, talvez dentro do próprio município, eles se fecham, achando que o outro está querendo se aproximar? Talvez, estou chutando, né? Que o outro vai se aproximar porque quer pegar informações estratégicas. É muito louco. Tipo o siriguejo lá que tem a fórmula secreta do hambúrguer que ele esconde dentro do cofre. Pra quem não sabe, ela falou do Bob Esponja agora. Quem tem criança sabe o que a gente tá falando. Então, assim, dentro dessa pegada, a coisa mais louca, né? Agora me veio uma coisa que não tinha lembrado isso. Mas existem as associações comerciais, né, e tal, que
teoricamente cumpririam esse papel. Uma coisa que a gente nem lembra, né? A gente nem lembra, né? Eu lembrei agora. A gente até pensa algumas coisas antes de falar aqui, agora me veio isso à cabeça. Para ver como esse tipo de coisa não funciona hoje. Perdão a palavra, tá? Para quem participa, para quem faz, para quem é presidente, tá? Talvez no seu município funcione, tá? Gratidão por você existir e tá fazendo a coisa acontecer aí. Agora, assim, normalmente não funciona do jeito certo. Quer quebrar isso. Porque hoje, assim, ó, é uma crença, eu ia falar um palavrão agora, é uma crença, é um tchum, não, boa, então assim, ó, foi criado um tchum gigante na cabeça dos empreendedores. Ele acha que qualquer outro empresário é inimigo, e você pode dizer que não. Agora pensa assim, ó, como é que você se sentiria compartilhando a melhor estratégia de vendas, aquilo que tu sabe que se tu fizer dar resultado. Imagina você chegar na frente de 20, 30 empreendedores da tua cidade, teus vizinhos, a empresa mais próxima de você. É o seguinte, hoje eu vou compartilhar com vocês a estratégia que mais faz eu vender. Tu faz assim, explica detalhadamente, tira dúvida, mostra, vem lá na empresa que eu vou mostrar para vocês. Como é que você se sentiria? Se você se sente mal, você vai fazer parte desse mesmo tchum. Porque o que acontece? O empreendedor hoje, infelizmente, vem com uma mentalidade de escassez tão violenta. Tipo, é como se faltasse cliente. Na verdade, falta competência para o dono da empresa para conseguir os clientes. Porque tem cliente sobrando. Normalmente, tu diz, tu achou tal coisa? Não consigo achar. Vou ter que ir para a internet. Vou ter que comprar na internet. E daí, por que isso acontece? Porque hoje a maior parte dos comércios, das indústrias e do serviço, de forma geral, tendem a ser incompetentes. Por que 69% fecha? Incompetência, não tem outro meio termo. Por que o cara não tem lucro? Incompetência, desculpa. A real é essa. Agora sim, aquele mínimo negócio que funciona, o mínimo negócio que o cara faz funcionar. Sabe o que acontece? Ele pensa que descobriu a fórmula mágica da batatinha, não sei das quantas. O molho do siriguejo. O molho do siriguejo. A última batatinha do pacote, o restinho do açúcar. Sabe assim? E ele acha que aquilo é grande coisa. Até você descobrir isso, aquilo já saiu de moda. Então assim, o empreendedor vai entender uma coisa, ele deve estar junto de outros empreendedores, compartilhando e recebendo as melhores estratégias, as melhores dicas. Sabe o que é agora? Agora eu vou dar a diferença que talvez é gritante. Então existem vários mercados, tá? No mercado digital, existem vários grupos de empreendedores. Ou seja, que vende online, né? Só para deixar claro. Digital, só pela internet. Trabalha só pela internet a empresa. Então, assim, ó, essas empresas que estão na internet aí, que tu pesquisa e tu acha, nossa, tu fica assim, meu Deus. E tu olha, os caras têm uns tamanhos, às vezes são negócios grandes. Tô falando de um negócio que fatura 300 milhões, 400 milhões, 100 milhões. Isso é pouco? Por que essas empresas crescem tanto? Porque elas têm um mindset, uma forma de pensar um negócio muito diferente. Essas empresas que muitas vezes são concorrentes diretas mesmo, que disputam o mesmo cliente, eles se reúnem e dizem, a melhor estratégia que eu consegui esse ano foi essa. E o outro cara diz, a melhor estratégia que eu consegui esse ano foi essa, e compartilha na íntegra. O que acontece com os dois? Os dois crescem. Por quê? Não é escasso o número de clientes. Não acaba os clientes. O cliente sempre vai comprar. Então esse mindset de compartilhar e estar junto, principalmente estar junto de outros empreendedores, acelera o negócio. Vamos aos fatos. Ano passado eu entrei, a Candice sabe disso, eu entrei num grupo de empreendedores. Esse grupo de empreendedores tinha como objetivo o quê? Trabalhar questões parecidas que eu trabalho. Porque eu vou estar junto com quem faz e com quem é maior que eu, que entende mais do que eu. Então, quanto mais eu estiver sentado numa mesa, que eu sou o mais burro da mesa, literalmente, o cara mais ignorante da mesa. Se eu sou o cara mais ignorante da mesa, eu estou muito feliz. Sabe por quê? Eu não preciso falar nada e eu já consigo aprender um monte. Agora, eu também preciso estar disposto a compartilhar e ajudar os outros. Quando a gente colocar isso na cabeça, o empreendedorismo no Brasil nunca mais será o mesmo. Nunca mais será o mesmo. E quem não entrar dentro desse pensamento um dia vai estar fora. Tanto que, ano passado, gastei
uns bons trocos com isso. Esse ano, só para ter uma ideia, assim, eu gastei próximo de 100 mil reais para tá. Assim, ó, só para você entender, tá? Eu não tô aqui querendo dizer que é bom, que é ruim, tá? Que é o Jackson é o máximo. Não é isso. Só tô querendo que você entenda que existem grupos que realmente existe um processo de seleção rígido para quê? Para garantir que todo mundo esteja num nível e mentalmente compatível para acelerar. E o que acontece? A gente triplica o tamanho da empresa em um ano. Por quê? A gente junta estratégias, busca estratégias de empresas que estão no Brasil inteiro trabalhando, em diversas áreas, em nichos diferentes, e a gente consegue trazer sacada. Então, assim, eu tenho um amigo meu que vende um produto, é chantininho. Até agora eu não entendi o que é isso. Sério, desculpa, cara, se tu vai ouvir esse podcast, que o cara me conhece, talvez ele vai me explicou. Assim, e o cara fatura milhões vendendo isso. E daí você tem um produto que é extensivamente vendível e não consigo vender, Jackson. Porque você está junto de pessoas que não sabem vender. Aí eu tenho conhecidos meus que moram em Orlando, que fatura tipo 40 milhões no ano. E não vou nem entrar no mérito, vocês vão achar que os meus amigos são tudo loucos começar a falar assim. O que eu quero dizer com isso? Que você precisa estar junto de um grupo. Se você não está dentro de um grupo de empreendedores que estão fazendo, que tem as mesmas dificuldades que você está sozinho. Esse é o fato, você está sozinho. E o que acontece com esse empreendedor que está sozinho? Boa sorte. Boa sorte. Eu me lembrei do nosso coelhinho que se perdeu ontem ali no mato. Não, mas eu achei. Assim, só para constar, tá? Cada um tem os seus hobbies, tá? Eu crio coelhos, tá? Então, assim, só quem escutou esse podcast sabe, quase ninguém sabe disso. Mas eu crio coelhos. Quem acompanha os stories também sabe, né? Às vezes eu coloco alguma coisa. Até vou ter que colocar. Hoje eu vou colocar um vídeo no stories de novo. Então, assim, ó, eu crio coelhos e, enfim, esse é o meu hobby. E um coelho fugiu e eu puxei ele de volta. Bebezinho desse tamanho, assim. Então, assim, se a gente parar para analisar agora, o que aconteceu? Quando eu criei a comunidade Lucro Forte, até não sei, talvez você já me acompanhe há algum tempo, sabe? Então, eu criei um grupo de empreendedores realmente que se chama Comunidade Lucro Forte. Qual é que é o objetivo disso? É poder fazer esses empreendedores trocar informações. E não só isso, eu interajo junto e acabo respondendo basicamente todo mundo da comunidade. E toda essa informação que você recebe de fora, dessas pessoas que estão dentro e fora do país, vem todas... despejado lá dentro. Porque essa é a ideia, é realmente assim, ó, depois que eu comecei a compartilhar mais, eu comecei a receber mais. E quanto mais eu compartilho, é muito louco assim, mas vem mais de volta. É incrível, é incrível. Então, quando a gente fica imaginando, quando a gente imagina, assim, tipo, não tem para todo mundo, essa mentalidade vai te levar à falência. Normalmente a mentalidade do cara que está sozinho, que não fala, que não pede, que não... tende a ser a mentalidade que vai para a estatística. Hoje, infelizmente, 69% vão à falência em até 5 anos. Hoje, na data de hoje ainda, o último dado que eu tenho só se atualizou, mas aqui eu saiba hoje ainda, 78% das empresas estão no Serasa. 78%. Isso é sem cabimento. Para analisar, isso é sem fundamento. Isso é um tchum do tamanho do mundo. Cara, para analisar. Olha que indignação que é isso. Quem movimenta o Brasil financeiramente, tudo, são os micro e pequenos. É isso que a gente vê por aí acontecendo. E esses caras estão lascados. Talvez você que está me ouvindo agora está nesse grupo. Tá? E você fez workshop há 2 semanas atrás que 91% das empresas não tem lucro. E nós recebemos, acho que eu nem te falei, nós recebemos um áudio essa semana passada de um cara dizendo assim, Jackson, tu tá bonzinho demais dizendo que é só 91%. No meu ponto de vista, para mim, é 98% que não tem lucro. Eu vi. É cruel, né? Então, assim, as pessoas já estão percebendo isso. E essa percepção, assim, agora, só para você estar consciente, ou você vai começar a se orientar, pegar como a sua bússola empreendedores que estão no campo de batalha jogando para ganhar, ou você está sem norte. Então, você pode acertar? Pode. Pode ser que você nunca pediu opinião para ninguém e deu muito certo. Talvez você é uma pessoa abençoada. Que bom por isso. Agora, tende a não ser. Então, assim, ó, eu não sou uma pessoa abençoada. Não sou. Busco a iluminação todo dia, que a gente sabe disso, eu medito, então hashtag vai meditar, isso te ajuda. Mas assim, mesmo buscando iluminação todo dia, estar junto de pessoas que jogam o mesmo jogo que você, que estão no campo de batalha que nem você, às vezes você recebe uma dica
que salva o teu dia. Esses dias, tipo lá na comunidade, agora só pegando exemplos. Às vezes a pessoa diz, eu tenho um pet shop assim, e eu tô fazendo esse tipo de divulgação. Como é que vocês recomendam? As dicas que veio, o cara tem 17 respostas. Imagina tu ter 17 empresas te dizendo, eu faço assim. E das empresas que não são escassas, né? Dos pessoal que realmente está disposto a ajudar. Então tem pessoas lá que vendem online, tem pessoas que têm comércio, tem pessoas que têm 5, 6, 7 filiais, tem pessoas que têm prestação de serviço, tem pessoas, assim, tem de tudo lá dentro. Tem pessoas fora do país também. Então assim, quando a gente começa a olhar para dentro da comunidade Lucro Forte e ver assim, a grandeza do compartilhamento de informações lá dentro. Assim, é muito enriquecedor e para mim é quase que uma honra poder ter criado isso. Porque hoje, infelizmente, para alguns nichos bem pontuais existem essas comunidades. E como empreendedor, assim, para quem tem um negócio, assim, de forma geral, quase não existe. E eu vou até ter que procurar para ver se tem. Que eu saiba, não tem. Que eu saiba, a comunidade do Lucro Forte é a única, talvez exista já, não sei, mas não vi, pelo menos, que tem essa troca de maneira tão íntegra. Sem contar que eu passo uns conteúdos lá muito massa, né? Que a galera, só aquele conteúdo já é de engrandecer muito. Então, assim, se eu fosse agora te dizer assim, qual é que é o norte que você deve seguir? Pegue, assim, se oriente por pessoas que estão literalmente fazendo a coisa certa. O que é fazer a coisa certa, Jackson? É conseguindo crescer sua empresa, é conseguindo fazer sua empresa crescer com lucro, é conseguindo fazer com que a empresa se posicione no mercado de uma maneira segura, conseguindo fazer com que o seu produto melhore, conseguindo fazer com que os clientes saiam felizes em comprar. Então, se você conseguir pegar essas orientações, que de certa forma são básicas, são óbvias, sabe? Não é óbvio que eu acabei de falar. E por que as pessoas não se orientam por isso? Entende? Então, se você ainda não sabe, ninguém tem culpa disso. Às vezes a gente não nasce sabendo. Eu não nasci sabendo. Só que assim, quando você começa a buscar incessantemente o seu aperfeiçoamento e a opinião de pessoas que estão no campo de batalha de verdade, muda 100% da regra do jogo. Que daí você tem o caminho. Tu ganha o mapa. Dá para dizer assim, tem o mapa do tesouro na mão, né? E o que o empreendedor tem que fazer para não estar mais sozinho? Eu acredito que sem querer já foi respondido isso no meio do caminho, né? Então, assim, busque estar junto de empreendedores ou de grupos, tipo, que são na comunidade, que tem pessoas que estão dispostas a ajudar. Então, assim, não é só estar junto de empreendedor, né? Então, tipo, tem empreendedores, né? Aqueles uns que te dão a dica para dizer, vamos ver se esse cara vai fazer certo. E tem aqueles empreendedores que realmente estão dispostos a compartilhar o seu melhor. Agora, assim, eu peço para que você agora, nesse exato instante que está me ouvindo ou me vendo, se comprometa a ajudar as pessoas que estão na tua volta também. Então, assim, quanto mais a gente ajuda, mais a gente recebe de volta. Sério, é difícil de explicar os porquês isso acontece. Eu acho que o cara lá em cima olha pela gente e diz, esse cara está ajudando, vamos ajudar também. Mais ou menos assim. Então, assim, realmente, tente ajudar as pessoas que estão na tua volta. Pessoas que eu digo, outros empreendedores. Não veja que o mundo é escasso. Tem para todo mundo e está sobrando dinheiro. O problema é que assim, de tão incompetente que a gente deixa que a maior parte do dinheiro fica na mão de poucos. Se a gente fosse pegar hoje, todos os bilhões, trilhões, quatrilhões, sei lá quanto dinheiro tem no planeta e dividisse de forma igualzinha para todo ser humano que está na Terra, em 5 anos, de novo o dinheiro vai estar na mão de 3, 4%. E o resto vai ficar sem grana de novo. Só porque pensa com a mentalidade de escassez. Ele não consegue entender que ele pode gerar riqueza. Ele sempre acha que vai faltar para todo mundo. E essa mesquinharia faz com que muitas vezes o cara perca. Muitas vezes não. Todas as vezes o cara perca. Então, ou você está disposto a ajudar em primeiro lugar, ou você não recebe. E depois que você também internalizar isso, não, eu tenho que compartilhar, busque pessoas que querem compartilhar. Busque outros empreendedores que querem compartilhar. No momento que eu decidi compartilhar, e eu, de uma maneira, eu diria que bem profissional, né? Porque eu compartilho coisa pra dedéu na internet. Agora, eu tô parado aqui, literalmente compartilhando a forma que eu penso, a forma que eu vejo, as experiências que eu tive e o que me trouxeram mais resultado. Então, quase ninguém sabe, mas vocês aqui receberam uma informação. Eu tripliquei o tamanho da empresa no último ano. E eu acredito que depois, obviamente, da minha base feita, que é saber como fazer o negócio da lucro, foi exatamente esse o ponto do tema de hoje que fez com que eu crescesse tão rápido. Porque eu vi pessoas que cresceram mais rápido do que eu e pensei, opa, peraí, eu também posso. E aí tu começa a ver como o cara fez para fazer parecido, igual, ou ajustar na minha realidade. Isso fez com que a gente acelerasse violentamente. Vocês não estariam talvez vendo esse vídeo.
Porque o fato de eu estar fazendo esse vídeo aqui foi uma orientação que eu tive de alguém que joga um jogo maior que eu. Vocês não estariam vendo e ouvindo esse podcast agora se não fosse esse único ponto da comunidade. Vocês não estariam vendo aquela playlist do YouTube lá de lucro na prática se não existisse a comunidade hoje que eu estou dentro. Então vocês deveriam ter gratidão por existir essas comunidades. Que muito do conteúdo que eu coloco aqui é porque isso foi um aprendizado que eu tive com pessoas que jogam um jogo maior que eu. Então, assim, realmente, o que eu estou falando aqui é baseado em fatos reais. Eu não estou aqui falando bonitinho. E eu não estou aqui nesse podcast querendo te vender a comunidade Lucro Forte, por mais que se você não estiver lá dentro, tu está perdendo dinheiro. Fico parênteses. Eu não estou querendo isso. Eu estou querendo que tu entenda que realmente eu vivi essa experiência na minha vida e isso fez muita diferença. Muita diferença mesmo. Como é que eu era uns 3, 4 anos atrás, antes de ter caído essa, eu vou dizer, ficha gigante? Não é a mesma pessoa. Então, a forma que hoje eu vejo negócios fez com que realmente a coisa voasse. Literalmente. A coisa voou depois que eu comecei a olhar para as pessoas certas, conversar com as pessoas certas. Então, esteja com as pessoas certas. As pessoas que estão dispostas a compartilhar. Literalmente. Bonito isso. E que é possível para todos, né? Com certeza. É só ter vontade de ir atrás, né? Não acho que vai cair do céu o troço. A única limitação está na nossa cabeça. Com certeza. Total. É 100% isso. 100%. Jackson, mais alguma dica para quem está nos vendo ou nos ouvindo? Não, é isso aí. Já vou encerrar assim. Já falei palavras poéticas hoje. Então, até o próximo podcast. Tchau. Tchau, até mais.